Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, paz e prosperidade. Bom, é nosso Deus que nos traz aqui mais uma vez a oportunidade de estar dando início à semana, né? Segunda-feira, não é o primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana foi ontem, mas a segunda-feira é um tempo muito especial, porque é o início de um novo ciclo, né? É normal domingo ser o dia do descanso, pelo menos deveria ser, e a segunda-feira ser o tempo de início, né? Ser um novo ciclo, e isso é de muita importância para a nossa vida, de muita importância para a nossa vida. Inícios de ciclos trazem mensagens poderosas para nossas vidas, nos traz desafios. Essa é a verdadeira palavra, né? Todo começo é um desafio, todo começo é uma oportunidade de a gente viver algo novo, de a gente viver algo que pode vir a nos surpreender. Então, hoje, segunda-feira, eu acredito que será e já está sendo um tempo precioso para a sua vida, um tempo de desafio para começar coisas novas e viver coisas novas, né? Marlon está por aqui, Deus abençoe você, Marlon, você, sua esposa, os seus filhos, Deus abençoe, a Júlia também, Júlia abençoada. Eu gosto da Júlia, que ela é assim, ela já profetiza sobre a vida dela, tá certinho, Júlia, é assim mesmo que se faz, né? A Bíblia diz que assim como eu penso, assim é, né? Então a gente precisa dessa autoconfiança, dessa certeza que nós somos pessoas abençoadas, né? Como a gente falou aí na última live, que a gente falou sobre Abraão, quando Deus declarou sobre a vida dele, né? Diz assim, se tu uma bênção, né? E ele diz assim, todos que te abençoarem serão abençoados. Então olha que coisa, olha que levantada, né, de estima, né, de autoimagem que Deus traz para a vida de Abraão, né? De Abraão, olha para Abraão e diz assim, Abraão, todos que te abençoarem serão abençoados. Olha que coisa gostosa, né? Ele tinha essa autoimagem, ele olhava para dentro e dizia assim, eu sou uma bênção, porque Deus diz que eu sou uma bênção. E eu quero declarar isso para você hoje. Você é uma bênção, não pelo aquilo que você faz. Você é uma bênção não só por aquilo que você pensa, não só por suas atitudes. Não. Tudo isso é resultado daquilo que Deus declarou para a sua vida. Deus declarou que você é uma bênção. E porque Deus declarou que você é uma bênção, então você abençoa pessoas. Você é um abençoador. Isso é lindo demais, né? Isso é muito poderoso para nossas vidas. E a gente precisa ter certeza disso. É importante que a gente tenha convicções a respeito disso. Convicção em cima disso, né? Às vezes a gente a gente lê, mas não acredita, ouve, mas não acredita. Mas se Deus falou que você é uma bênção, quem é que pode falar ao contrário? Não é verdade? Tudo que Deus já declarou aqui, declarou no céu, a terra não pode revogar, né? Então, se Deus já disse que você é uma bênção, você é uma bênção. Edivanda também chegando por aí. Deus abençoe você, Edivanda. Deus abençoe Yolanda. Deus abençoe aí todos que estão chegando por aí. Ontem, gente, meu Deus do céu, que é isso? Que culto maravilhoso, que celebração poderosa foi aquela que aconteceu na Igreja Restauração em Vida ontem. Quem não foi perdeu, porque foi extraordinário, um culto maravilhoso do começo ao fim, né? Olha, a igreja cheinha, casa cheia, o povo animado, todos cantando, adorando a Deus. Ouvimos uma palavra gostosa vindo da parte de Deus, né? Foi muito bom. Recebemos pessoas novas na igreja, visitantes, pessoas que estavam cooperando conosco. Olha, você percebeu que noite. Fazia tempo que a gente não vivia uma noite tão agradável, tão gostosa assim
como nós vivemos ontem. Foi muito bom, foi muito precioso para nossas vidas, foi algo assim muito especial mesmo, né? E eu tenho certeza que quarta-feira vai ser melhor ainda. Quarta-feira vai ser ainda melhor. Quarta-feira, a nossa noite do encontro vai ser assim extraordinária. Bom, vamos lá. Então, como eu estou falando para você, o início de algo, né? O início, um novo ciclo, ele sempre apresenta para nós o quê? Desafios, né? Desafios. Por que nós temos medo de começar algo? Por que nós temos medo de mudanças? Por que nós temos receios de viver coisas novas? Porque nós temos um impasse, nós temos receio daquilo que a gente não conhece. É normal a gente ter medo, temer aquilo que a gente não conhece. Eu estava conversando com meu neto agora, hoje na parte da manhã, e ele está aqui em casa e ele disse assim: hoje é o meu último dia de férias. Amanhã eu vou para o segundo ano. Amanhã eu vou para o segundo ano. Aí eu brinquei com ele e disse assim: mas e aí? Será que os seus amigos do primeiro ano vão estar na sua classe? Ele: não sei. Será? Aí eu disse assim: vai ser bom que vai fazer novos amigos, você vai conhecer novas pessoas. Ele disse assim: não sei, eu gosto mais dos meus outros amigos. Então, uma criança de 6 anos, essa semana ele faz 7 anos, ela já traz com ela isso, né? Ele disse para mim: eu preferia os meus amigos antigos, eu preferia os meus amigos do ano passado, porque com os meus amigos do ano passado eu já estou numa zona de conforto. Com meus amigos do ano passado eu não preciso me preocupar, porque eu não vou encarar algo novo. Eu já conheço os meus amigos, eu já sei o nome deles, eu já sei do que eles gostam, eu sei com quem eu me dou bem, com quem eu não tenho muita afinidade. Então, uma criança de 6 anos, ela já consegue entender isso. Agora, você imagina nós, que já temos um pouco mais de experiência do que ele. Então, a gente também tem. Nós deveríamos ter nos livrado disso. Mas nós não nos livramos. E a gente sempre tem medo do novo. A gente sempre tem preocupação em começar algo novo. E eu vejo aqui um texto, eu estava lendo um texto aqui, meditando num texto, que é um texto muito conhecido, que é quando Jesus anda por cima das águas. E é talvez uma das passagens mais conhecidas do Evangelho, mas é uma passagem assim desafiadora. Ela é desafiadora para a nossa vida. E hoje eu queria mexer com eu queria mexer com as suas emoções, eu queria mexer com algo dentro de você que talvez você esteja protelando para começar, talvez você esteja evitando, talvez você esteja passando para frente, né? Protelando isso. Você não tem coragem de começar algo novo, porque você não conhece, você não sabe como vai ser, você não sabe que reações vão ter, da onde vai vir, se vai dar certo, se não vai dar certo. E com isso você não dá o primeiro passo. Mas hoje eu quero te convidar a dar o primeiro passo para algo novo na sua vida. Sabe, nós estamos aí no 23º dia do ano de 2023, né? É o dia 23 do ano de 2023. Então, quem sabe seja o dia em que você vai começar um projeto novo para a sua vida. Você vai começar você vai tomar uma posição nova, você vai tomar uma atitude nova, você vai começar algo diferente, algo novo. Algo que talvez há tempo você não vinha, há tempo você vem desejando,
mas você não tem a coragem de dar o primeiro passo. E hoje eu quero convidar você, através da palavra de Deus, a dar o primeiro passo. Porque é interessante que quando Jesus está andando sobre as águas, então há um grupo de discípulos que estão no barco. E eles enxergam Jesus andando sobre as águas. E Pedro, que sempre foi o mais ousado, Pedro, que sempre foi o mais impulsivo, né? Pedro sempre foi muito impulsivo. Ele fala o que vem na telha, que nem diz o nordestino. O que vem na minha telha eu falo. E Pedro, ele olha aquela situação e ele se sente desafiado para aquilo. Sabe, eu gosto de Pedro porque Pedro é um cara que gosta de viver coisas novas. Pedro, ele não é um cara que tem medo de viver o novo. Ele, todas as vezes que Jesus chamou ele para viver, ou chamou para viver algo novo, Pedro encarou. Sim, teve vezes que Pedro voltou atrás, teve vezes que Pedro desistiu, como a Bíblia fala que ele voltou atrás para pescar. Mas mesmo antes disso, ele encarou o desafio. Ele foi um homem de coragem. Ele era um homem ousado, que ele não tinha medo do novo. Ele não tinha medo do novo. Quando ele teve um encontro com Jesus na praia, quando Jesus disse assim, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, Pedro disse assim, cara, eu vou encarar essa nova, entre aspas, profissão. Pedro tinha sido pescador a vida inteira. Mas quando Jesus disse assim, olha, agora eu vou fazer vocês pescadores de homem, Pedro disse assim, cara, eu vou experimentar, eu vou viver essa nova experiência. Eu vou viver essa experiência de ser pescador de homens. Eu vou com esse Jesus, eu vou viver essa experiência. E ele saiu para viver essa nova experiência. Talvez eu, você, se recebesse um convite de Jesus para ir viver uma experiência nova, talvez a gente não teria essa coragem. Sabe por quê? Porque a gente já está sentado na nossa zona de conforto. A gente diz, você já pensou se você tem uma indústria de pesca? Você tem um barco de pesca, você já vive daquilo há muito tempo, você tem muita experiência naquilo, você é bom naquilo que você faz. As pessoas te elogiam naquilo que você faz, você traz o sustento para dentro da tua casa com aquilo que você faz. Aí alguém diz para você, olha, não, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar você. Eu vou fazer você pescador de homens. Nossa, a sua história vai mudar agora você vai para outro caminho. Quantos de nós teria essa coragem? Quantos de nós teríamos essa coragem? É como eu falei ontem na nossa ministração, que nós recebemos de Deus, da parte de Deus ontem na igreja. Eu vejo muita gente dizendo assim, olha, eu vou viver da obra. Ah, pastor, eu estou vivendo da obra. Esses nos meus 30 anos de evangelho, de crente, eu já vi tanta gente, sabe, dizendo, você pergunta, você não está tá desempregado, você não está trabalhando? Você, não, eu estou vivendo da obra. Estou vivendo da obra. Mas eu encontrei poucas pessoas na minha vida, poucas pessoas, nesses meus 30 anos, nesses quase 20 de pastorado, eu encontrei poucas pessoas que disseram assim, eu vou viver para a obra. Não, a partir de hoje eu vou viver para a obra de Deus. Não é da obra de Deus, eu vou viver para a obra de Deus. E Pedro agora ele sai para viver para a obra de Deus. Porque Jesus falou assim, eu vou fazer você pescadores de homens. Mas ele era pescador de peixe, e peixe dava dinheiro. Peixe trazia sustento para a vida dele. Peixe trazia sustento para dentro da casa dele. Mas pescar homens, ele ia vender esses homens? Ele ia montar uma barraquinha? Não, ele ia viver para a obra de Deus. Mas ele tinha certamente a convicção de que se Deus estava chamando ele, era para algo bom.
Se Deus estava chamando ele, ele seria sustentado. Deus ia cuidar. E eu quero dizer para você algo no nome de Jesus. Se Deus te convocou para uma obra, fica tranquilo. Ele vai dar respaldo para isso. Ele vai dar garantia para você, para que você possa fazer isso. Deus não vai te deixar envergonhado, Deus não vai deixar você passar vergonha, nem ser humilhado, não, de jeito nenhum. Se foi Deus que te chamou, Deus vai garantir o teu sustento, Deus vai garantir que você possa fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Deus, ontem eu falei algo sobre isso, Deus, Ele não nos dá a cadeira pronta, uma cadeira de madeira pronta, mas Deus nos dá a árvore. E quando Ele nos dá a árvore, Ele está dizendo assim: eu já te dei a matéria-prima, agora construa a sua cadeira. Sabe? E isso é muito forte para nossas vidas. Deixa eu dizer para você, Deus nunca deixará de mandar a árvore para a sua vida. Talvez haverá dias que Ele não vai mandar a cadeira. Talvez haverá dias que Ele não vai mandar a mesa, não vai mandar o armário. Não vai mandar a fruta, mas Ele vai mandar a árvore. E Ele vai dizer para você, lá naquela árvore tem a fruta que você precisa. Vá lá e busque. Vá lá e busque. E todos os dias, todo início, ele é assim, ele é um desafio. É Deus falando assim: olha, eu tenho algo maravilhoso para você. Eu tenho um dia novinho para você, feito novinho para você. E eu quero que você vá e viva esse dia. Como diz o salmista, esse é o dia que o Senhor preparou para mim. E ele disse que ele iria viver aquele dia intensamente, porque Deus tinha dado para ele a árvore, e agora ele ia buscar os frutos dessa árvore. Ele ia buscar os frutos verdadeiros dessa árvore. Ele ia buscar os frutos. E muitas vezes nós ficamos em casa, sentados no sofá, ou deitados na rede, esperando que Deus mande os frutos. E Ele não vai mandar os frutos, Ele vai mandar a árvore. E é interessante que quando eu leio esse texto aqui, onde Jesus anda sobre as águas, e alguns discípulos enxergam Jesus, o cara que resolve ter uma experiência diferenciada é Pedro. Pedro, ele tem uma coragem assim extraordinária, e ele é aquele cara radical. Sabe aquele amigo que faz aqueles esportes radicais, que você sai com ele e ele faz coisas assim extraordinárias? Você não tem coragem de descer na tirolesa, ele desce. Você não tem coragem de pegar a correnteza de caiaque e ele vai. Você não tem coragem de andar no banana boat lá na praia, puxado por uma lancha, mas ele vai. Ele é aquele cara ousado, ele é aquele cara que quer viver experiências extraordinárias, experiências diferentes. Esse era Pedro. Eu creio que Pedro era esse cara motivador, esse cara incentivador, esse cara que falava assim: não, gente, vamos viver algo novo. Estou aqui para viver novas experiências. E quando ele começou a andar com Jesus, ele colocou isso muito à vista. Jesus teve a oportunidade de ver isso em Pedro, mas um desejo de viver algo diferente. Por isso que eu acho super interessante que Jesus fez cada declaração extraordinária para Pedro. A Bíblia diz que Jesus mostra maior intimidade com João, mas quando ele precisava de alguém ousado, quando ele precisava de alguém mais intrépido, assim, um cara mais intrépido, mais determinado, ele chamava Pedro. Porque Pedro era esse cara que quando foram prender Jesus, ele foi lá e cortou a orelha do cara e disse assim: não, ninguém vai levar o meu Jesus, não. Aí Jesus teve que chegar lá e falar para ele: calma, Pedro, calma, a gente não veio aqui para matar ninguém, não. Vamos colar essa orelha aqui de volta. E a Bíblia diz que Jesus vai lá e cola a orelha de Malco novamente, do soldado, e prende. Mas Pedro era esse cara. Pedro era esse cara que queria viver algo novo. E quando ele viu Jesus andando sobre as águas, quando ele viu ele não foi o cara que ficou com medo.
Ele não foi o cara que ficou, se fosse hoje, todo mundo ia ficar tirando foto, tirando selfie e não sei o que, e fazendo selfie, tirando foto e tal, fazendo um print para mostrar depois. Pedro disse assim, não, eu não quero ser apenas alguém que assiste. Eu não quero ser alguém que vai contar a história, que viu Jesus andando sobre as águas. Ele não queria ser só um espectador. Sabe, o Espírito Santo manda eu dizer para você aqui no nome de Jesus, o Senhor está te chamando para algo maior do que você imagina. Porque Jesus não quer que você seja só um espectador. Jesus quer te colocar como protagonista daquela história. Ele não quer mais que você conte a história do outro. Ele não quer mais que você fique só contando histórias ilustrativas de outras pessoas que viveram. Jesus quer que você viva a sua própria história e que você tenha as suas próprias experiências de ilustrações para contar para as pessoas. Então Pedro era esse cara. Pedro não era o cara que queria ficar contando a história de que Jesus tinha feito milagre. Ele não queria ficar contando a história de que Jesus tinha andado sobre as águas. Ele não queria contar a história de que Jesus foi preso e ele não fez nada. Não. Todas as histórias que ele aparece, todos os relatos que Pedro aparece, ele aparece como personagem importante daquele negócio. Ele estava plenamente ativo naquele negócio. Sabe, quando Jesus declara, olha, quem o povo por aí, pergunta, quem o povo por aí está falando sobre mim? Ah, Pedro é o primeiro que falou, olha, eu vou dizer para você, as pessoas estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que tu és um profeta, sabe? E Jesus perguntou assim, e vocês aí, o que vocês acham que eu sou? Sabe quem foi responder? Sabe quem respondeu? Não foi o amigo íntimo de Jesus, João. Não foi Tiago. Sabe quem foi? Sabe quem foi lá com intimidade e ousadia e falou a real? Sabe quem foi? Foi Pedro. Pedro disse assim, Jesus, o que dizem de você não importa, mas sabe o que eu digo ao teu respeito? Que tu és o Filho de Deus. Isso aí, essa é a minha certeza. A minha certeza é que tu és o Filho de Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja. Olha que coisa linda. Ele não estava falando sobre Pedro, não era sobre Pedro que ia ser edificado a igreja, mas era sobre a verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa verdade. Então, olha como Pedro é ousado. Então, aí acontece que, no texto que nós lemos, ao invés de Pedro ficar só ali, encantado, entusiasmado, porque Jesus estava andando sobre as águas, ele decidiu participar daquela história. Ele disse assim, quando contar essa história aqui, não vão contar que eu estive no barco, vão contar que eu fiz algo diferente, que eu tive a coragem, que eu fui ousado para viver uma experiência nova. Aí ele diz assim, és tu, Jesus, se és tu mesmo, Jesus, manda que eu vá contigo sobre as águas. Olha que homem corajoso. Olha que homem corajoso. Aí, além dele interpelar Jesus, e respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Quer dizer, ele teve a coragem de indagar Jesus. Ele teve a coragem de olhar para Jesus e disse assim, se for o Senhor mesmo, sabe? O Senhor vai ter que fazer algo diferente para me provar que é você mesmo. Que eu não estou sendo enganado. Que não é um fantasma. Se é tu mesmo, Jesus, mande que eu vá contigo. E olha o detalhe.
que eu vá contigo por cima das águas. Ah, eu não quero ir voando, eu não quero ir nadando, não é para o Senhor mandar um bote para eu ir chegar até o Senhor, me mandar aqui algumas boias, uma prancha de surf. Não, não, não. Eu quero andar sobre as águas como o Senhor está fazendo. Eu quero essa experiência. Eu quero esse novo. Sabe, Pedro era pescador, como você sabe, a gente já falou aqui algumas vezes. Cara, de água esse cara conhecia. Eu imagino como Pedro nadava bem. Eu imagino como Pedro tinha intimidade com o mar, intimidade com a água. Mas Pedro nunca tinha andado sobre as águas. Pedro já tinha mergulhado, talvez até no mais profundo que a sua respiração suportou. Pedro já tinha pego ondas extraordinárias. Pedro não sabia o que era surfar, porque não tinha surf naquela época, mas Pedro já fazia surf com seus barcos. Enfrentava ondas extraordinárias e passava por elas. Pedro nadava assim, eu acredito que Pedro nadava com muita facilidade. Quantas vezes talvez a rede enroscou, quantas vezes a rede embaraçou e tiveram que mergulhar para tirar essa rede. Mas andar sobre as águas, Pedro nunca tinha andado. E Pedro falou assim: eu quero algo novo, Senhor. Se é o Senhor mesmo, se eu tenho andado contigo, Senhor, se nós temos caminhado lado a lado, se o Senhor me chamou para algo muito especial, se o Senhor me tirou da pesca de peixes e me colocou para pescar homens, então, Senhor, eu quero algo novo. Manda que eu vá contigo sobre as águas. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Sabe qual foi a resposta que Jesus deu? Jesus olhou e disse: então, vem, Pedro. Vem. Sabe, para pensar, Jesus poderia ter dito assim: não, Pedro, você não vai conseguir andar sobre as águas. Jesus poderia ter dito assim: não, Pedro, isso aí é só para mim que sou Jesus, que sou o Filho do Deus. Pedro, eu quero que na história fique marcado que somente eu, Jesus, tenho o poder de andar sobre as águas. Eu não quero dividir com você esse milagre. Eu não quero dividir com você essa experiência. Eu quero ser único. Não, não foi isso que Jesus falou. Sabe o que Jesus falou? Jesus amou. Jesus ficou impactado com a coragem, com a determinação, com o desejo de Pedro de viver algo novo, de ser protagonista de uma nova história. Jesus olhou aquilo em Pedro e disse: Pedro, cara, de todos esses que estão aí no barco, só você teve a coragem de pedir para andar comigo sobre as águas. Então vem, Pedro. Vem andar comigo sobre as águas. Vem viver essa experiência. E eu quero dizer para você que Jesus, ele fica alegre. Que a forma que nós podemos alegrar o coração de Deus é querer viver o novo que ele tem para nós. Não é ficar sentado ou deitado na rede esperando que o fruto caia da árvore. Não. É se levantar e dizer: eu vou atrás desse fruto. Eu vou subir nessa árvore, eu vou pegar esse fruto. Não é ficar parado esperando que as coisas caiam no seu colo. Não. É dizer: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá contigo. Eu quero andar sobre as águas como o Senhor andou. Eu quero ter essa experiência como o Senhor teve. E sabe o que Jesus fez? Vem, Pedro.
Aí você vai me dizer assim: ah, pastor, mas o senhor já leu o final da história? O senhor viu que chegou um momento que ele afundou? O senhor viu que chegou um momento que ele ficou com medo e afundou? Meu amigo, deixa eu dizer para você, o medo, isso faz parte da nossa vida. Sabe, os fracassos, entre aspas, fazem parte da nossa vida. Mas sabe qual é a diferença? É que de todos que estavam no barco, só quem poderia contar uma história de que tinha andado sobre as águas junto com Jesus era Pedro. Ninguém mais poderia contar isso. Quando alguém dissesse assim, mas você afundou, ele disse assim: mas eu andei. Mas eu tive a coragem de sair do barco, pisar na água, ver a água solidificar e dar alguns passos. Sabe, eu tive o privilégio de andar sobre as águas como o meu Jesus andou. E eu tive o privilégio de que quando eu precisei, ele estendeu as suas mãos e me trouxe de volta e me tirou do perigo. Eu vivi essa experiência e acho que os outros discípulos, eu estou conjecturando, os outros discípulos tinham que ficar calados, porque nenhum deles teve a coragem de sair do barco. Nenhum deles ia poder contar a história. Nós não estamos contando a história aqui de nenhum outro discípulo que andou sobre as águas, mas nós estamos contando a história de Pedro, que teve a ousadia de andar sobre as águas. Ei, algumas pessoas vão querer denigrir a sua imagem. Algumas pessoas vão querer mexer com a sua autoimagem. Algumas pessoas vão querer diminuir o valor do sacrifício que você está fazendo, da ousadia de fazer alguma coisa, dizendo assim: mas no fundo acabou caindo. Acabou caindo sim, porque só cai quem está de pé. Então, se você caiu, é porque você estava de pé. Sabe por que Pedro afundou sobre as águas? Porque ele estava andando sobre a água. Estava andando em cima da água. Foi por isso que ele afundou. Sabe por que às vezes nós nos decepcionamos? Sabe por que às vezes nós perdemos algumas coisas? Porque nós estamos competindo. Porque nós estamos fazendo. Sabe por que às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: eu estou decepcionado com a igreja, porque a igreja, às vezes as pessoas são isso, as pessoas são aquilo, as pessoas não fazem isso ou fazem aquilo, ou não sei o que, não sei o que. Sabe por que você está triste com a igreja? Porque você está nela. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que você está na igreja. É por isso que você encontra problemas, é por isso que você encontra dificuldade, porque você está lá. Porque se você estiver sentado na tua casa, não vai ter problema. Você vai ter problema com o Big Brother, você vai ter problema com o Jornal Nacional, você vai ter problema com as novelas da Record, você vai ter problema com um monte de coisa, menos com a igreja, porque você não está lá. Mas você estando lá, você é protagonista daquele negócio. E Deus toda hora vai poder te usar para fazer um milagre, para que alguém diga assim: você está vendo aquele fulano lá? Aquele ali anda sobre as águas. Aquele cara andou sobre as águas. Aquele cara, quando ninguém acreditou, ele acreditou. Está vendo aquela mulher lá? Olha, aquela mulher lá, você assim, se olha, você não dá nada para ela, mas vou dizer para você, aquela mulher quando ora, Deus se revela. Aquela mulher, quando ela decide fazer algo, não tem ninguém que a segure. Sabe por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Mas eu estou vendo a vida dela com algumas dificuldades. Sim, ela está com dificuldade, sabe por quê? Porque ela aceitou o desafio. Se ela tivesse ficado em casa deitada, ela não estava passando por dificuldades, ou outras dificuldades, mas porque ela está aqui. É porque ela aceitou o desafio. Então ela está vivendo um tempo novo. Ei, eu quero terminar isso aqui orando por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero que nesta tarde o Espírito Santo traga a você ousadia, coragem, determinação, que você tenha a disposição de falar: Senhor, és tu mesmo, então me manda andar sobre as águas. Não importa se vou afundar, não importa se vou ficar com medo, não importa se vão falar de mim, não importa, Senhor, eu só não quero perder a oportunidade de viver as experiências com o Senhor. Ontem eu falei na ministração que Deus coloca um mar
de oportunidade nas nossas vidas, mas o mar só se abre quando nós pegamos a autoridade que Deus nos deu com um cajado e colocamos no mar. Deus não abriu o mar enquanto Moisés não colocou o cajado no mar. Enquanto Moisés estava orando, enquanto Moisés estava pedindo, nada aconteceu. Mas quando Deus olhou para ele e disse assim: Moisés, o que está acontecendo? Ele disse: Senhor, tem inimigos à direita, à esquerda, para frente, para trás, a coisa está feia. E Deus olhou para ele e disse assim: então coloca o teu cajado no mar e manda o povo que marche. E a partir daquele momento o mar começou a se abrir. E eu quero profetizar na sua vida hoje, quando você decidir sair do barco e colocar o pé sobre as águas, a água vai se solidificar. E fique tranquilo, Jesus está ali com você. Não importa o quanto você vai andar sobre as águas, importa que Ele está com você. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor na beleza da sua santidade e agradeço o Senhor, ó Deus querido, por essa live. Agradeço, Senhor, por esse tempo, agradeço, Senhor, por essas pessoas que estão aqui conosco. Quero orar também, Senhor, pelo Antônio Gomes, Senhor, que a nossa irmã Yolanda está pedindo. Senhor, que esse homem consiga andar sobre as águas, que ele consiga, Senhor, viver experiências extraordinárias com o Senhor. Pai, que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos, ó Deus, nos acostumar, Senhor, que nós não venhamos ficar, ó Deus querido, acostumado com a nossa zona de conforto, que nós tenhamos coragem, Senhor, de sair do barco para viver novas experiências com o Senhor. Não importa quantas já vivemos, não importa o quanto o Senhor temos de experiência, o Senhor sempre tem algo novo. Senhor, se o Senhor proporcionou a Pedro uma experiência no mar, uma experiência que talvez Pedro nunca pensou viver. Ele pensou que já teria vivido todas as experiências possíveis, porque era um homem que vivia no mar, vivia dentro de um barco. Praticamente, a maior parte da sua vida ele viveu dentro de um barco. Não, quem perguntasse, ele iria dizer: eu já vivi todas as experiências possíveis. Mas quando nós andamos com o Senhor, quando nós decidimos caminhar contigo, nós começamos a viver experiências novas. E é isso, Senhor, que eu quero pedir para o teu filho e para a tua filha que me ouve hoje. Senhor, que ela tenha a coragem, a ousadia de viver algo novo, de ser protagonista dessa nova história que o Senhor está escrevendo com os seus dedos poderosos, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém, e amém, e amém. Beijo enorme no seu coração. Hoje é segunda-feira, terça amanhã, a gente volta aqui para falar um pouco mais de Jesus, para receber um pouco mais dele, para vivermos esse tempo de paz, esse tempo de esperança, esse tempo de amor, de comunhão com ele, para a glória do nome dele. Vamos fazer o print, oração, para ficar bem bonito, para a gente fazer um print bem bonito, para a gente divulgar essa live aí para 555 pessoas. Amém? Ame no seu coração, amo vocês de paixão, ore por mim, eu continuo orando por vocês. Tchau, tchau, até amanhã.